Finalmente, pessoal, finalmente saiu o trailer do Superman do James Gunn. E durante essa semana o James Gunn confirmou que hoje, quarta-feira, nós teríamos o trailer oficial de Superman aí disponível para nós. E cara, que trailer sensacional, muitas coisas para falar nesse trailer. E eu tô muito curioso para saber agora como que vai ser nessa estratégia de marketing do Superman, já que agora nós temos não só o primeiro trailer, mas a gente tem aí cada vez menos tempo para a estreia do filme que lança em julho desse ano, né? Já tá chegando, então tô curioso para saber como vai ficar a estratégia de marketing do James Gunn, o que mais ele vai estar saltando aí ao longo dos meses, quem sabe até mesmo das semanas, mas a gente está aqui para falar sobre esse primeiro trailer fantástico de Superman. Então, vamos falar mais um pouco sobre isso depois da vinheta. Solta! Fala aí, galera ligada aqui no canal, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo, pessoal. Eu já vou te pedindo logo que você deixe o seu like nesse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar o nosso canal e também que você se inscreva, né, para fazer parte aqui da nossa família. Aqui embaixo se inscreve no canal para estar acompanhando os próximos vídeos, valeu? Então é isso, galera, finalmente temos o primeiro trailer de Superman e cara, tinha alguma coisa que tava faltando para te deixar hypado para o filme do Superman em julho? Porque eu acho que agora, depois desse trailer que o James Gunn soltou, simplesmente não tem como você não estar nem um pouco hypado para esse filme. Até tem como, né? Mas é um pouquinho suspeito. Se você não tá nem um pouco hypado pro Superman, cara, sei lá, vê se faz assim, vê se seu pulso tá normal. Porque, cara, que trailer fantástico. Eu gostei demais do que eu vi. A gente vai falar um pouquinho dos detalhes aqui, mas eu já vou logo adiantando que a gente vai ter mais vídeos ao longo da semana falando sobre detalhes do trailer, algumas curiosidades que eu enxerguei ali. Eu não vou falar tudo nesse vídeo, mas a gente vai fazer uma análise breve aqui e vamos fazer análises completas e bem mais específicas ao longo da semana, ok? Então vamos lá, galera. O que mais me chamou a atenção, o que eu mais curti, melhor dizendo, nesse começo do trailer foi, cara, essa interação entre Lois e Clark e, obviamente, o Superman. A gente sabe que existia todo aquele bafafá, um rumor ali, que os próprios atores já comentaram sobre isso nas entrevistas, que teriam ali algumas divergências sobre a maneira de pensar, né, nos atos heróicos do Superman entre a Lois e o Clark. Enquanto o Superman iria pensar de uma forma, a Lois iria pensar de outra. E a gente consegue ver logo de cara esse contraponto deles nessa espécie de entrevista que a Lois vai fazer com o Superman. Pelo menos vai tentar, né? E isso é bastante interessante para o relacionamento deles, porque a gente vai conseguir ver como que esse relacionamento vai se desenvolver diante das telas, mas a gente pode esperar ali discussões mesmo ali entre o casal para chegar em um denominador comum. Pelo que os atores falaram nas entrevistas que eu vi, aparentemente a Lois vai ter um pensamento onde que o Superman às vezes não vai conseguir fazer as coisas do jeito dele 100%, que ele não vai conseguir nem, de repente, salvar todo mundo da forma que ele gostaria. E o Superman já pensa de uma maneira diferente, que ele deve salvar todo mundo a qualquer custo. E outro ponto que entra nisso, que a gente pode ver no trailer, que pode também pesar no argumento do Superman, é de que ali o governo querem controlar o Superman de alguma forma. Não controlar, mas impor ali limites, limitações, porque querendo ou não, né, o exército, o próprio presidente acaba temendo que o Superman acabe se tornando uma grande ameaça à população, de repente até ao planeta mesmo, por causa de toda a força que ele tem e ser um ser ali incontrolável, né, que não está ali nas coleiras. A gente sabe como funciona isso. Mas resumindo, pessoal, ao longo do trailer a gente consegue ver ali a interação do Superman, o Clark, né, com seus familiares, tanto a Lois como o pai dele, a mãe, adotivos, né? A gente ainda não teve imagens, né, no trailer, nenhuma menção do Jor-El, que seria ali o holograma que a gente vai ter na Fortaleza da Solidão, mas essa interação que ele tem ali com os familiares presentes dele no momento são bem interessantes. Acho que vai dar um tom bem emotivo ali no filme. A gente não sabe se realmente o Jonathan Kent vai vir a falecer ao longo da história, né? A gente imagina que sim, mas parece que o James Gunn escolheu tomar um rumo um pouquinho diferente. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Mas
a interação dele, de família, tudo, Superman, é muito importante, eu diria, para a trama, porque é uma das características bem fortes ali do personagem, né? Uma característica que eu acho que é indispensável na trama do herói. E aparentemente, pelo que a gente tem acompanhado até aqui, o James Gunn vai conseguir relatar isso muito bem no seu filme. Mas galera, eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, porque um pouquinho mais adiante do trailer a gente consegue ver várias imagens ali, várias cenas do Lex Luthor, do Nicholas Hoult. E cara, quase que eu falo Nicolas Cage, mano. E cara, sinceramente, eu achei muito bom mesmo. Eu confesso pra vocês que quando eles anunciaram que o Nicholas Hoult iria interpretar o Lex Luthor, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, porque eu tava esperando que o Lex ia ter uma aparência um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente, sabe? E o Nicholas Hoult tem a aparência de bem jovem, né? Um Lex Luthor bem jovem que ele tá interpretando. E cara, sinceramente, eu achei que nesse trailer ele roubou a cena para mim. As cenas que ele apareceu foram bem impactantes, bem autoritárias. E se vocês tiveram essa mesma impressão, deixa aí nos comentários, porque para mim, o Nicholas Hoult, o Lex Luthor, simplesmente roubou a cena nesse trailer do Superman. Achei bem da hora, cara. E aproveitando que a gente está falando do Lex Luthor, galera, eu simplesmente acho que ele vai ter participação essencial ali na trajetória do Metamorfo, no arco do Metamorfo, melhor dizendo, no filme do Superman. Porque se vocês não sabem, o Metamorfo ele é criado pelo Simon Stagg. Ele, antes de virar o Metamorfo, ele namorava com a filha do Simon Stagg. E a gente consegue ver algo que eu acredito tanto ser ela ali com o vestido rosa, nessa cena que o Superman tá preso em um tipo de prisão ali do Lex Luthor, e a gente consegue ver o Metamorfo ali atrás, cara, segurando o que aparentemente é uma Kryptonita. Então, o que indicaria que ele estaria trabalhando para o Lex Luthor. E isso me fez pensar, me fez ter a impressão de que o Lex Luthor, que seria o criador, digamos assim, do Metamorfo, eles estariam alterando a história um pouco, onde não seria o Simon Stagg que iria criar o Metamorfo, por mais que a filha dele tenha participação, e a gente sabe que a gangue da justiça ali vai ser meio que contratada, entre aspas, das indústrias Stagg, mas aparentemente o que o trailer dá a entender é que o Metamorfo vai ter ligação com o Lex Luthor. Que, por sinal, a gente já sabe que a trama do Lex, o arco do Lex vai ser totalmente focado em derrubar o heroísmo do Superman pela inveja que ele sente do herói. E ele vai tentar criar ali a sua própria legião de heróis, entre aspas, né, de anti-heróis, melhor dizendo, para tentar combater e ali infernizar a vida do Superman. E ele muito provavelmente não só vai criar o Metamorfo em si, como ele vai ser o responsável por todos esses monstros que nós vemos no trailer, e até mesmo do Ultraman, que muito provavelmente vai ser um dos principais, se não o principal vilão do filme, que vai ser o cara que vai sentar o sarrafo ali no Superman, que a gente já tem visto em vários frames. Bom, galera, então eu achei bem legal esse trailer, eu achei que foi muito bom. O James Gunn não mostrou tanta coisa assim, a gente ainda consegue ter muitas pontas abertas ali pra gente descobrir apenas no cinema. Acho que ele soube entregar o hype da melhor maneira possível, né, sem entregar muita coisa do filme. E cara, o meu hype já estava muito alto, não tinha muito mais o que aumentar, mas eu simplesmente não consigo deixar de ficar hypado para esse filme. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse trailer, se vocês acharam que o James Gunn acertou na medida que você tinha que revelar mais coisas, né, para deixar mais hypado, não sei. Deixa aí nos comentários o tanto que vocês estão hypados para o Superman depois desse trailer. Como eu já disse, eu achei fantástico, galera. Eu acho que o James Gunn vai sim saber elaborar uma história muito boa, que a gente vai não só sair satisfeito do cinema, mas a gente também vai sair esperançoso, né, para fazer o trocadilho, para o futuro do DCU, porque, cara, só de olhar ali os frames que o James Gunn fez para o filme, toda a interação entre os personagens, a gente consegue ver ali toda a essência, né, dos filmes do James Gunn, das histórias que ele gosta de contar nesse filme do Superman. E, cara, simplesmente não tem como, para mim, esse filme ser um fiasco até o momento. Claro que a gente não pode botar a mão no fogo, ainda temos que ver para ter a certeza, mas cara, eu acho que o James Gunn tem sim crédito, tanto crédito para a gente confiar nele, como que ele tem mostrado nos trailers já tem agradado bastante. Então vamos esperar, né? Vamos esperançosos para o cinema, que a gente vai ter uma produção simplesmente fantástica de Superman,
E vamos aguardar mais notícias ou algo mais, né, que eles soltem ao longo desse período de marketing que eu acho que vai se intensificar bem mais nesses meses que estão se aproximando para o lançamento e a estreia do filme. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Muito contente que esse trailer saiu. A gente vai falar bem mais sobre ele, mais detalhes e sobre o que esse trailer linka com os vazamentos de roteiro e outros vazamentos que saíram já lá no passado. Então eu te espero no próximo vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre esse filme do Superman. Valeu, galera. Tamo junto, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui. Te agradeço de coração, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Falou!